Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário. É importante para a gente ter engajamento. Pessoal, vocês pediram e eu achei muito interessante a pauta. Vamos falar sobre China e Estados Unidos, com essa guerra aí de taxação de juros. Achei importante a gente dar uma olhada no mapa da China, da República Popular Socialista da China e dos Estados Unidos. Então, caso você queira seguir esse mapa, vai no site www.horoscopoefinastral.com, coloca 4 de julho de 2025, 12 horas, escreve Washington, tá aqui, você vai ter esse mapa, tá? Tá aqui. E aí você escreve 1º de outubro de 49, né? Só que você vai colocar 2025, porque é a revolução que você vai fazer, 1º de outubro, coloca Beijing, tá? Que é Pequim. E aí você vai ter esses dois mapas aqui que eu estou fazendo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou dar as minhas considerações. Eu não acho, na minha opinião, que o capitalismo americano seja um exemplo de igualdade social, muito pelo contrário. Lá você vê uma indústria de bilionários, de milionários, enquanto a gente vê uma desigualdade crescente. Ao contrário que a gente está vendo dos Estados Unidos, a economia chinesa ela vem crescendo e lá sim eles promovem uma igualdade em sua economia. Os Estados Unidos, ele é rico, isso a gente não tem a menor dúvida, mas eu acho que ele poderia tentar fazer um maior crescimento entre as pessoas. A saúde de lá é um caos. Um simples atendimento médico custa uma fortuna, a gente sempre vê isso nas redes sociais. E a gente tem um sistema maravilhoso que é o SUS aqui, que é gratuito. E esse modelo americano tem muitas falhas. Esse modelo de concentração de renda é muito bom para milionários e bilionários, mas ele é muito falho para a classe mais pobre e para a classe média. A China tem 5 vezes, gente, 5 vezes mais pessoas que a América. E ele conseguiu, pasmem, ele conseguiu tirar da pobreza em 5 anos 800 milhões de pessoas. Há 5 anos, a China zerou a pobreza no país, enquanto que nos Estados Unidos a gente só vê isso aumentando. Nós vemos com frequência nas redes sociais as pessoas com barracas nas ruas. A gente vê isso muito em Nova York, nas cidades, nas periferias. Está crescendo, infelizmente, também no Brasil. E nessas pessoas que tentam copiar esse modelo americano. Infelizmente, ou felizmente, não sei, os nossos ídolos nos filmes, né, nossos ídolos são americanos. Os nossos autores, a grande maioria, são americanos. Então é muito normal que a gente tenha a afeição por eles, a afeição pela América. E, infelizmente, essa mesma indústria, a do cinema, faz com que os chineses sejam os vilões. Você concorda comigo? É muito comum você ver o Irã, os iranianos, o Oriente Médio como grande vilão nos filmes. Então faz com que a gente tenha um desapreço por eles, né? Eles construíram isso na nossa mente desde pequenininhos, né? E a gente faz da China um grande vilão. Eles plantaram essa fake news para nós. Por isso que é bom a gente abrir a mente. Esse é o meu papel também como espiritualista. Essa taxação que o Trump está falando é um grande tiro no pé dele. Na numerologia, deixa eu mostrar para vocês. Se a gente fizer 4 de julho de 2025, eu tenho 2036, que resulta em 11. 11 é o CAPF, ou CAPF, que é agarrar oportunidades. É o que ele está fazendo. Tá? A China também tem, em 1º de outubro de 2025, a gente tem 2036, que também dá o CAPF, que é agarrar as oportunidades. Então, os dois estão muito parecidos. Em 5 anos, a gente tem o 15, ou seja, terminando o mandato do Trump, o próximo que pegar, vai pegar uma economia com muitos problemas. Porém, a China, na construção do mapa da China, ela vai crescer.
ela vai crescer. Isso já está sendo comentado, gente, desde que eu tinha 25, 30 anos, né? O grande dragão chinês, desde as blusinhas que vendem para nós, para o Ocidente, até a indústria. Como, por exemplo, eu acabei de assistir uma matéria onde o que compõe o iPhone vem da China. Se o Trump continuar com essa taxação, o iPhone vai virar uma fortuna. Ele tem que reconsiderar algumas coisas. Ou, o que é o número 11? Agarrar as oportunidades ou criar circunstâncias propícias para que na crise tire o S e crie. Tá? Então, o que a gente tem da China aqui, ó, no mapa? Nós temos uma Libra com ascendente em Sagitário. A Lua em Capricórnio. Casa 2, o que é? Dinheiro. Ó, o que é casa 2? Capricórnio. Então, a China está muito bem, obrigada. Então, é um mapa muito bom. O que nós temos na casa 3, na casa de entretenimento? Libra, que também está em ótimo aspecto. Na casa 4, a gente tem um Virgem aqui, que é um grau de economia. Na casa 5, economia. Na casa 6, economia. Ou seja, a China está se guardando aqui. Então, ela vai estar muito propensa para esses 5 anos, os próximos 5 anos, ela ter um crescimento espetacular. Você fala, Mônica, parece que você está torcendo contra os Estados Unidos. Não, eu estou analisando como mapa astral. Tá? Se você perguntar, você tem apreço pelo Trump? Eu não gosto do Trump. Esse capitalismo selvagem sempre me incomodou. Eu, como espiritualista, eu não tenho apreço pelo Trump. Eu tenho apreço pelo Obama, por exemplo. Eu não tenho o menor apreço pelo Trump. Esse capitalismo selvagem dele me incomoda profundamente. Alguém que não tem olhos para a minoria, isso me causa uma profunda indignação. Com essa briga comercial entre China e Estados Unidos, quem é que sai ganhando? O Brasil. Quando ele taxa, quando o Trump faz essa grande taxação, por exemplo, com a carne, para os chineses, quem é que sai ganhando? O Brasil. Então, nós vamos ter um aumento de vendas, principalmente da carne bovina, para a China. Isso vai ser muito bom para a gente. Então, essa taxação que o Trump está fazendo vai ser bom para nós, tá? Nós estamos com um ótimo aspecto aqui, ó, na casa 8 e na casa 9, a gente está excelente, né? O que é Áries? Áries é o consumo de proteína animal. Áries, carne bovina, carne de, enfim, carneiro, essas coisas, que eu sou vegana, não gosto nem de falar, mas casa 9, a gente está muito bem. Então, nós vamos ter uma aceleração da nossa economia por causa do Trump. Qual que é o problema do Brasil? A falta da higiene. Então, você fala, como assim, Mônica? De 60 frigoríficos que nós temos cadastrados para exportação, 30 deles não atendem a área de saneamento, gente. Então, a gente vai ter que se adequar. Nós estamos perdendo dinheiro, tá? Mas vai ser muito bom para a balança comercial, para nós, essa taxação do Trump. Como é que está a China? A China está com Sol na casa dela. Desculpa. A China está com Sol na casa 10, ela está brilhando. Ela está com uma Lua ascendendo, ganhando corpo. Mercúrio na casa 10. A China está aprendendo a sair das copas dela fechada em casa para o mundo. Excelente. Vênus na 9. A gente está aprendendo a ser solidária à China. Se bem que ela não precisa, mas a gente está aprendendo a ver a China com outros olhos, tá? Júpiter na 8 está fazendo um bom caixa. Saturno na 3. O que é 3? Casa 3 é a casa do entretenimento. A China está sendo mais solidária e empata para as pessoas que estão indo visitá-la. Então, provavelmente, quando eu for turistar pela China, eu vou ser mais bem recebida. Plutão na 2, gente. Plutão na 2 é dinheiro, excelente. Lilith na 11, Nodo na 3, a indústria do entretenimento também crescendo. Então, olha, o que a China tem? Ela transformando o real em ideal em 2027. É o Netuno em sextil Saturno. Ela começa a crescer agora a partir de abril, né? Essa taxação faz com que ela experimente novas ideias. Ela está passando por um trânsito chamado Conhecimento é Poder, que começa em 27. Ela vive um momento de conflito até maio de 26, que é isso que aconteceu com o Trump.
precisando ter autocontrole até 21 de julho para não dar um tiro no pé, que ela não vai fazer isso, e as coisas acontecendo muito bem em maio de 26. Eu me lembro quando eu escrevi A Chinesa e os Sapatos de Seda, que foi, eu sozinha descobri que o conto de fada Cinderela, na verdade, foi uma grande adaptação de um conto chinês, dela. Aquele sapatinho, aqueles pés pequenos dos chineses, das chinesas, na verdade acabou criando a Cinderela. E para fazer essa pesquisa da Cinderela, que virou A Chinesa e os Sapatos de Seda, que eu vou depois reeditar, eu descobri que a China já tinha universidades no século XI. Se você pensar que o Brasil foi invadido e não descoberto em 1500, já no século XI já tinha universidade, gente. Então a China está muito mais avançada que qualquer outro país. Então eu tiro meu chapéu para a China sim, tá? Então não tem nem o que falar. O conhecimento que eles têm é surreal. O conhecimento de medicina é espetacular. Estados Unidos. Eles estão passando por uma transição até fevereiro de 26. Eles estão com Urano em Saturno em conjunção até março de 26, que também dá o conflito. Eles estão passando um Saturno em quadratura, que é avaliando melhor os seus objetivos. Algumas coisas ele vai voltar atrás e outras não, até janeiro de 26. E também está passando por um trânsito chamado relacionamentos em prova ou à prova. É um Saturno em conjunção descendente até janeiro de 26. O que dá a impressão é que ele vai ter que declinar algumas coisas que ele está falando. Por exemplo, na casa 2 do mapa dos Estados Unidos, a China está na casa 2. Ele vai ter que voltar atrás de algumas coisas, principalmente para aquelas peças de automóvel, peças de celulares, não tem o que fazer. Ontem, muita gente já saiu nas lojas para comprar iPhone novo. Vai ficar muito caro. Muita coisa que o Trump está fazendo. Gente, nós estamos passando por um aspecto, quem estuda astrologia está sabendo, que é alguma coisa muito forte que aconteceu nos tempos de ascensão do Hitler. Isso me preocupou quando eu fiz o mapa do Trump. No mapa do Trump, estava muito visível que ele poderia ganhar. Era um aspecto em Áries Touro muito forte, que estava ali. Quando eu fiz o mapa dele, eu falo sobre isso. E um mapa muito parecido com o ditador austríaco que comandou a Alemanha. E a gente tem um quadro muito parecido com a recessão de 1929, com a quebra da Bolsa dos Estados Unidos. A gente tem aqui. O que o Trump está fazendo é muito perigoso. Muito perigoso. Isso pode dar uma quebra nas bolsas, isso me preocupa também, tá? Uma quebra mundial. A Baba Vanga, ela diz que a Europa poderia ser devastada. Claro que ela não saberia o que. Naquele sentimento dela, né, uma senhora cega, sem estudo, praticamente analfabeta, ela viu a Europa devastada. Mas o Trump, com essa taxação, poderia provocar uma terceira guerra mundial, sim, não com guerras e armas, mas alguma coisa voltada para as informatizações ou taxações, poderia prejudicar o mundo inteiro. Vocês lembram que ele queria parar de dar valores para as pesquisas na AIDS na África, gente? Imagina, sem pesquisas e sem dinheiro, o mundo, eu sempre falo, toda vez que vem uma pandemia, é muito fácil prever. Basta colocar governos de extrema-direita. Eles param de fornecer dinheiro para as pesquisas científicas, eles param de dar contribuições para as universidades, e você tem, 3 anos depois, um estouro de uma pandemia. É óbvio, é o que ele está fazendo. É muito fácil. E você ter a Vênus pandêmica, como nós vamos ter no futuro, nós temos aí a regência da Vênus, basta você ver, é o que ele está fazendo. Mas quem coloca ele no governo? Somos nós, né? Eu cansei de falar, né? Eu sou uma formiguinha e eu só li as pessoas falando, eu amo Trump, eu amo Trump. Né? O brasileiro torcendo para ele, infelizmente, né? As pessoas são egoístas, elas medem pela régua do umbigo delas. As pessoas não pensam nos pobres, gente, desculpem. Quando eu vejo pessoas torcendo pela extrema-direita, ela é completamente egoísta, pensando nela. Ela não é capaz de ver uma situação
de uma pessoa que pega o metrô todo dia às 4 da manhã para fazer o pão que ela está comendo na mesa hoje. Ela é completamente egoísta, esquece. Vocês não vão conseguir entrar na cabeça de uma pessoa que é de direita e de extrema direita e tentar convencê-la que ela tem que ser empata com alguém que está pegando o metrô às 4 da manhã. Ela não vai ser. Ela foi criada num sistema egoísta. Não adianta. E o que me dói o coração é que pessoas que são de esquerda ainda torcem por uma direita de uma direita de extrema, como é o governo do Trump. E ele ainda fica torcendo. Agora, o que me corta mais o coração são brasileiros tentando passar pela fronteira para tentar uma chance lá. Gente, é um absurdo para mim. É um absurdo. Isso sabe, para mim é o máximo de uma humilhação ir para um país para sofrer humilhação. Nos Estados Unidos, a gente tem um virgem ascendendo que pode dar indícios. Não é que vai ter uma recessão, porque o decimal ele está alto, então não é uma recessão. Mas ele perde 15 pontos do ano passado, estava alto, ele perde pontos em decimais. Ele se fecha em copas aqui, aparece o líder, que é o Trump, muito agressivo, tentando novas estratégias. A economia, por exemplo, as exportações podem ficar muito caras, né? Por exemplo, a carne, como ele está falando, essa taxação vai ficar muito alta. Comer carne nos Estados Unidos vai ser um luxo. Para mim, tudo é muito estranho. Né? Eu não como carne, frango nem peixe há 56 anos e estou muito bem de saúde. Então, para mim, quando eu vejo essa loucura de comer carne, frango, peixe, um desespero que as pessoas têm em comer isso, para mim é um gasto excessivo de dinheiro, para mim é puro prazer. Então, para mim é muito estranho. Né? Eu respeito, mas é muito estranho. Então, se depender de mim como se eu fosse presidente, eu ia ter outras manobras mais baratas. Se você vê o que eu gasto de supermercado por mês, é quase nada. Então eu vejo uma loucura esse consumo e as pessoas cada vez mais obesas, entupindo o sistema hospitalar, entupindo por causa de pressão alta, por causa de câncer, por conta de uma má alimentação, comendo gordura excessiva, gente. Na minha opinião, uma loucura. E a gente tem um agravamento no âmbito da saúde, sim, e a gente tem aqui. Então, ele pode colapsar? Não vejo por agora, mas eu vejo a América ficando cada vez mais cara e os pobres, óbvio, ficando cada vez mais pobres. Enquanto a China tira 800 milhões de pessoas da pobreza e tentam ter alguma coisa socialista cuidando das pessoas, eu tenho amigas que moram lá e elas vivem bem. O preço de um apartamento lá, de um aluguel, é muito em conta, então todo mundo vive razoavelmente muito bem, trabalha-se bem, vive-se bem e todo mundo tem uma vida muito igual, mas pelo menos ninguém padece de fome lá, pelo menos 800 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza em 5 anos. E há um protecionismo, que é o que ia dizer Hitler, que o Trump promoveu, muito parecido com a Alemanha dos tempos do ditador nazista, né? Ele vai proteger os americanos. Então, quem não é, vai padecer. Né? Tá certo, tá errado? Não sei. Né? Eu promovo, por exemplo, eu mesmo sendo brasileira, eu quero promover a igualdade com africanos, com europeus. Para mim, somos todos irmãos. Né? Um policial matou um senegalês de forma bruta há 2 dias atrás. Aquilo eu estou inconformada com isso, eu não me conformo com isso. Então, eu acho que a gente tem que ter pelo menos essa questão, gente, a gente tem que ser condoído pelo que está acontecendo. Não é assim que as coisas funcionam. Não tem uma arma de choque, pelo menos, para conter o rapaz estava defendendo sua mercadoria, a pessoa dá um tiro no abdômen do outro. Quer dizer, e a América está ficando cada vez mais endurecida. Então, paciência. E, não sei, não vou me estender muito nesse sentido. Eu acho que você... E todo mundo se fala cristão, né? E coitado, Jesus voltasse, ele tomava um pau na primeira, coitado, ele não entrava nem numa igreja, botava ele para correr. Quando eu vejo as alas VIPs das igrejas evangélicas, coitado de Jesus, Jesus com aquela sandalinha humilde, iam botar ele para correr, iam dando pontapé no bumbum dele, coitado de Jesus.
Então a gente vai ter que encontrar novas situações entre Estados Unidos e China aqui. Eu vejo os Estados Unidos muito isolado no sentido de protecionismo, muito arraigado na cultura patriota, e a gente vai ter essa fomentação desse nacionalismo, que é o que ele está plantando, desse nacionalismo, desse Deus que não é nem um Deus cristão, é o que eu sempre falo, né? O Deus dos judeus. Aliás, vocês falam muito isso, né? Ah, nós temos um Deus único. Não, existem 4.000 religiões no mundo, gente. Existem diversos deuses. O Deus da Bíblia não é o único. Então vocês defendem o Deus de Israel e com isso promoveu-se guerras, genocídios em nome de Deus de Israel, né? A própria Igreja Católica matou milhares de pessoas em nome de Deus de Israel. A gente tem que rever isso tudo. O meu Deus não é o Deus da Bíblia. Embora, né, o ser que eu amo profundamente, que é Jesus, né, sendo judeu, mas não é, né? Eu promovo a ideia do Deus Olorum, já falei isso várias vezes, ou Olodumaré, que é o Deus que promove a proteção da floresta, do planeta, da preservação do planeta. Mas, aliás, quem que é o ser mais terrível da Bíblia? Você sabe quem que é o ser mais terrível da Bíblia? Muitos devem estar pensando, então é o diabo. Não, o ser mais terrível da Bíblia é próprio Deus, né? Enfim, sobre Estados Unidos e China, eu acho que em 5 anos, os Estados Unidos, caso eles dependam dessa mão de obra, eles vão ter chinesa, eles vão ter que criar estruturas internas para começar a produzir material para fazer aí sei lá, seus celulares, alguma coisa assim, seu material, sua mão de obra relacionado a artigos de carros, por exemplo. A China, nessa crise, vai aprender a se virar sozinha. Então, os Estados Unidos vai ficar cada vez mais isolado. Se você perguntar, Mônica, talvez daqui 5 anos você vai comprar um aparelho de celular na China? Pode ser, dependendo do preço. Por que não? Para mim, eu não sou ligada à tecnologia, né? O que eu tenho aqui foi o que meu filho comprou para mim, ou era dele, ele me deu. Para mim, tanto faz. Se a China promover alguma coisa com mais qualidade, mais barato, não tenha dúvida que eu vou comprar, né? As roupas que eu uso, eu não saio de casa para comprar roupa, né? Eu compro em aplicativos do Oriente e vocês elogiam. Então, para mim, é uma mão na roda. Eu meço o meu seio com a medida do meu seio, eu compro, clico lá, 10 dias depois está na minha casa. Então, para mim, está ótimo. Então, está tudo bem. Então, é isso, gente. Vamos ver o que vai acontecer. Não chego a ver, por exemplo, enquanto o aquário, para mim, está na casa 3, está tudo bem, tá? Na China, o aquário está no grau 1. Eu só vejo problemas ou catástrofes naturais ou problemas de guerra quando o aquário está na casa 2. Eu vejo problemas de saúde para minha cliente quando o aquário está na casa 2. Quando está na 1, quando está na 3, quando está na 4, não me traz problema. Então, aparentemente, não vejo guerras nucleares entre China e Estados Unidos. Posso errar? Posso. Aí vocês vão aqui, como sempre vocês façam, para me dar bordoadas, né? Vocês me ridicularizam. Eu acerto 50 previsões. Quando eu erro uma, vocês acabam comigo em todos os veículos. Isso eu já estou acostumada. Pode acontecer? Não estou vendo, né? Aparentemente está tudo bem. Pelo menos na Revolução de 25 está tudo bem. Então, deixa eu importante falar, antes de que vocês me deem bordoadas, né? Ó, nós temos retrógrados, né? O que são retrógrados? Tá vendo? Pode atrasar. Então, ó, eu vou explicar, isso é bom para quem estuda, mapa. Tá vendo que o aquário está no grau 1, ele está retrógrado, tá vendo? Então, a expectativa é que ele reprise, ele atrase para 2026. Então, aparentemente, continua nesse sistema tranquilo também em 26, tá? Pelo menos a China não quer guerra com ninguém. Os Estados Unidos também está retrógrado. Ele está num grau, para mim, está calmo. Ele só traria problemas para mim, Mônica, né? Se tivesse no grau 2. Até uma pessoa aí falou para mim assim, você não pode dar sua opinião no mapa. Lógico que eu posso, é meu mapa, é meu canal, né? Vocês não falam isso para as outras astrólogas, acho gozado isso. Mas é meu mapa, é meu canal. Gente, eu dou meus pitacos desde que eu escrevi em jornal, quando eu tinha 17 anos,
Fui convidado para trabalhar na TV Bandeirantes, onde eu dava meu palpite. Trabalhei 12 anos no Portal Terra, onde eu fazia as minhas considerações. E eu já estou no YouTube fazendo as considerações. Como é que você não quer que eu dou palpite, gente? É meu canal. Se vocês estão me seguindo, é porque vocês gostam do meu palpite. É meio óbvio. Mas o que eu recebo de crítica, você não pode dar suas considerações no mapa. Gente, são minhas percepções. Eu criei um método onde cada número eu deduzi um estudo, e esse estudo que eu incorporei, eu tenho as minhas considerações. Então é isso, né? Tem gente que gosta, que se você não gosta, segue outras astrólogas. Se você gosta, fica aqui comigo. Né? Como eu digo, eu quero crescer. E crescendo, vocês vão estar me ajudando. É isso que me desestimula, né? É isso que me desestimula a escrever livro de astrologia, a dar aula para vocês, né? Então isso vai me desestimulando. Para que eu vou dar aula? Para que eu vou escrever livro? Se é mais crítica que eu recebo do que... Aí eu falo, não vou fazer nada. Era para ter feito há 4 anos atrás até um livro, mas isso vai me desestimulando. É tanta crítica que a gente vai recebendo que eu prefiro nem fazer. Na verdade, essa é a grande realidade, tá bom? Então, essas coisas vão acabando magoando a gente e falar, não vou fazer nada. Então é isso. Você fica triste? Não é. A gente faz com tanto carinho, né? No domingo, gravando, podia estar passeando, podia estar saindo, faço, explico, aí vem, toma uma bordoada. Então, se vocês não gostam do meu trabalho, principalmente quem é de extrema direita, gente, pelo amor de Deus, não sei nem onde que sai, vai embora. Quem fica aqui é porque gosta do meu trabalho, me acompanha, participa das feiras, lê meus livros. Se você não gosta, para que você fica? Não é? Sai, gente, vai seguir lá os capitalistas, os amantes do Trump. Eu não sou fã dele, né? Uma jornalista não me chamou que eu era comunista. Eu não sou comunista, não sou simpatizante ao comunismo. Eu gosto e sou simpatizante da democracia. Eu acho a China muito virginiana, né? Sabia que a China ela é Libra. Eu sou virginiana. A China, eu gosto da disciplina dos chineses, eu gosto da disciplina dos japoneses. Isso me encanta, né? Aquela coisa da limpeza dos orientais, dos banheiros limpos dos orientais, da educação, do não jogar um lixo na rua. Isso me encanta. Eu não vejo a hora de conseguir uma reservinha financeira para visitar a China, visitar o Japão. Agora, você não gosta do meu trabalho? Não perca seu tempo, tá bom? Então é isso, vou aproveitar, vou gravar os outros vídeos que já estão aqui, tá bom? Namastê por um dia maravilhoso para você. E essa guerra comercial vai perdurar pelo menos nos próximos 5 anos. Isso vai deflagrar uma terceira guerra mundial baseado em China, Estados Unidos, com retrógrados? Não, tá bom? Gratidão.